para que vocês chequem no e-mail de vocês agora, para que vocês vejam no seu e-mail se chegou um link para que vocês entrem numa sala do Zoom, para que a gente possa, para que eu possa apresentar essas ferramentas, vocês possam ver, tirar dúvidas sobre tudo que a gente está falando. A sala já está aberta no Zoom e eu vou esperar por vocês nessa sala do Zoom, tá bom? Quem não conseguir acessar, me dá um toque aí, se recebeu. Eu vi que o Emerson, a Raquel entraram por aqui. Oi, Luana, Paulo, bem-vindos. Vou pedir para vocês checarem o e-mail de vocês, porque no e-mail tem um link do Zoom, para que a gente possa fazer o nosso webinar pelo link do Zoom, certo? Então, dá uma olhadinha no e-mail e vê se chegou. A Raquel está falando ok. Emerson, por favor, vê se você chegou pelo teu e-mail. Paulo, por favor. Eu acho que todos vocês devem ter recebido. Oi, Su, querida, tudo bom? A gente vai falar sobre ferramentas de autoconhecimento. No entanto, não era para ser pelo Insta. As pessoas receberam o link do Zoom por e-mail. Então, estou pedindo para checar o e-mail para ver se vocês receberam esse link, porque hoje é super importante que a gente troque informação, porque a gente vai falar de autoconhecimento. Então, se vocês puderem checar o e-mail de vocês, para ver se tem um link do Zoom. Não recebeu, Su? Então, eu vou te passar o e-mail para o WhatsApp, porque o seu WhatsApp eu sei, né? Então, eu passo para o seu WhatsApp. Se você quiser participar com a gente, eu vou ficar bem feliz. Espera aí que eu já transmito. E eu vou pedir para quem está na sala ter um pouquinho de paciência, que já já a gente começa o nosso webinar, só para que essas pessoas que estão entrando por aqui... Oi, Ritinha, tudo bom? Eu estou passando para todo mundo, Rita, Cláudio, que eu vi sua inscrição também, né? Para vocês que fizeram inscrição, vocês vão receber um link do Zoom. Eu vou pedir para que vocês entrem no link do Zoom, porque é um webinar e a gente vai trocar muitas experiências. Então, eu vou apresentar ferramentas e a gente vai trocar experiências dentro dessas ferramentas, né? Eu vou passar para você, Rita, eu vou passar já pelo seu WhatsApp, porque eu tenho, porque são clientes meus. Agora, quem eu não tenho WhatsApp, como o Cláudio, eu tenho certeza que se você olhar no teu e-mail, Cláudio, você vai ver que tem um convite para o Zoom. Veja se está lá e entra na sala com a gente. Deu um probleminha aqui, acabou sendo divulgado como live, né? Mas vai perder muito a qualidade do que vocês vão aprender sendo por live, né? Vale a pena a gente conversar um pouquinho. Rita. Enviado, Ritinha. Pode participar também. Eu quero perguntar para a minha equipe de apoio que está aqui, se dá para colocar esse link na bio do Insta. Se der para colocar esse link na bio do Insta direto, as pessoas que foram entrando no Insta vão acompanhando, certo? Vamos fazer isso? Tem alguém aqui na minha equipe de apoio que pode fazer isso? Deixa eu ver. Eu vou tentar fazer isso, Gi. Certo? Então, coloca na bio para gente, né? E que daí as pessoas vão entrando. Certo? Então, para quem está entrando aí, olha, estou vendo que tem mais gente entrando aqui, a Luana. Amanda, se você fez a inscrição,
para esse webinar, vou pedir a gentileza Consegui. para que você entre no seu e-mail, porque deve ter chegado um convite do Zoom. Vai funcionar muito melhor a gente se encontrando pelo Zoom, porque a gente vai trocar experiências, eu vou apresentar ferramentas, certo? João, bem-vindo, João. Josi. Houve uma confusão, porque esse nosso webinar é para ser por Zoom, para que eu troque experiências com vocês e apresente ferramentas, para que vocês saiam com bastante resultado. Então, eu vou pedir para vocês olharem o e-mail de vocês, dá uma olhadinha no e-mail, ou na bio do portal, né, que tem um link do Zoom. E daí vocês entrem no link do Zoom, que a gente vai fazer aqui como se fosse um encontro virtual, para que eu possa apresentar as ferramentas para vocês. Vai ser muito interessante, muito gostoso. Então, espero vocês aí. O Alex me falou que colocou na bio do portal. Eu coloquei no feed do Instagram, no link do bio do Instagram, agora eu estou colocando no portal. Tá certo. Coloca no portal, tá na bio do Instagram, para quem está aí e não fez a inscrição, né? Aproveita, entra na bio do portal, que tem o link do Zoom, e venham para esse webinar que a gente vai fazer pelo Zoom, tá bom? Vou pedir uma paciência para quem já está aqui, para que a gente possa falar de autoconhecimento. Janete, tudo bom, querida? Então, a gente vai falar de autoconhecimento, mas a gente vai falar de autoconhecimento pelo Zoom. Então, na bio do portal, tem um link para que vocês entrem numa sala do Zoom, onde a gente vai trocar experiência e eu vou trazer muito conceito de autoconhecimento para vocês, tá bom? Então, por favor, entrem na bio do portal e no link do Zoom. Oi, Gorete. Oi, Larissa, tudo bom, Larissa? Então, vou pedir para vocês entrarem na bio do portal. Ótimo, obrigada. Obrigada, Janete. Vem para o Zoom aqui para a gente conversar. Vamos falar muito sobre autoconhecimento. Tem ferramentas fantásticas, exclusivas aqui no portal sobre autoconhecimento, que vão trazer muitos resultados para vocês, tá bom? Então, entrem lá na bio do Instagram, para que a gente possa fazer esse webinar pelo Zoom e trocar muita informação. Certo? Gorete. Isso, liga o Note. Oi, Gorete. Venha participar também do nosso Zoom. Houve um desencontro de informações aí. Quem não recebeu por e-mail vai receber, entra pelo... tô vendo aqui, a Naide entrou, Raquel. Oi, Cris, tudo bom, querida? Saudade de você, meu amor. Deixa eu te falar, lindona, tem um link na bio do portal que é um convite para o Zoom. Eu vou pedir para vocês entrarem nesse link, porque a gente vai fazer esse webinar por Zoom, tá bom? Entra lá, Cris. Por favor, que eu quero matar a saudade de vocês. Estou vendo que o pessoal já está entrando aqui.
Conseguiu, Cláudio? Conseguiu entrar? Você conseguiu entrar, querido? Me conta. Você falou que estava com dificuldade de entrar pelo link do Zoom. Na bio tem um link de Zoom. Por favor, entra pelo link do Zoom que a gente vai trocar muita informação. Rodrigo, boa noite. Estou aqui para informar, né, que o nosso webinar vai ser por Zoom. E na bio do portal, no Instagram, tem o link do Zoom para que vocês entrem nessa reunião online, para que a gente possa trocar experiências aqui e vocês possam ver as ferramentas também. Então, eu vou pedir para que vocês entrem na bio do Instagram do portal e acessem o link que está com o endereço de Zoom, para que vocês entrem. Então, entra lá pela bio. Eu vi que tem muita gente que já entrou por aí também e já entrou aqui, né? Então, por favor, vamos entrar para que a gente fale de autoconhecimento. Márcia. Oi, Ana. Chegou aqui. Carla, bem-vinda. Muito bom. Vou pedir só um pouquinho de paciência para vocês, para as pessoas que estão entrando, a gente vai avisando aqui. Eu queria pedir um favor, sabe as meninas que cuidam do meu Instagram? Já estou no Zoom, Ritinha, já estou no Zoom, estou esperando por vocês lá. As meninas aqui que cuidam do meu Instagram, será que vocês podem colocar uma... Eu não estou conseguindo colocar aqui uma mensagem fixa na live de que a gente está no Zoom? Será que a Lu, da Moki, ela consegue colocar uma mensagem fixa que a gente está no Zoom e que o Zoom... Sim, Gi. Consegue? Por favor. Então, eu vou sair aqui da live. Pode deixar. Se puder entrar com uma live, colocar um cartaz, aí alguma coisa para ficar gravando que a gente tá pelo Zoom, assim o pessoal vai entrando pelo Zoom. Tá ok. Bom? Vou combinar com o pessoal. Então, tá, joia. Eu vou sair aqui e vão deixar uma mensagem para vocês aqui com o endereço, tá bom? Para que a gente possa começar aqui no Zoom. Olá, meus queridos. Tudo bem com vocês? Eu posso ver vocês? A gente está tão acostumado assim a ficar em isolamento social, né? E a gente não se vê mais, passa por tantas reuniões assim, e eu vejo só o rostinho de vocês quando a gente faz live, né? E eu não vejo vocês, então aqui é uma oportunidade maravilhosa para a gente se ver, para a gente conversar, para conhecer o rostinho um do outro, né? Foi um pouco atrapalhado, porque saiu como se fosse uma live, mas a gente vai fazer muitos outros e eu tenho certeza que a gente vai ter um espaço bem legal aí no portal para que a gente se conheça bastante. Tem rostinho aqui que eu já conheço, tem rostinho que eu não conheço ainda. Tem rostinho que eu estava com muita saudade, que nem da Ana Costa, que trabalhou comigo no GRAAC, foi minha staff em treinamentos, assistiu outros treinamentos meus também, que é uma parceirona. Saudade, muita saudade, Ana. Né? A Raquel, que está comigo sempre. Então, vamos abrir a câmera para a gente se conhecer melhor. Quero saber um pouquinho de vocês, como que vocês estão passando.
por esse momento. Como que está a carreira de vocês no desenvolvimento humano? Conta um pouquinho de vocês para mim, enquanto o pessoal vai entrando. Vale que não é coaching falar? Vale Quem não está que não é coach. falar? Claro que vale, Cláudio, vale sim. Tá. Prazer estar com vocês aqui. Eu sou o Cláudio Ribeiro, sou de Curitiba, 50 anos de idade. Eu concluí o PPC em janeiro do ano passado, aqui em Curitiba mesmo, pela SBC, mas ainda não comecei a atuar como coach. Entendi. Na verdade, eu comecei a atuar exatamente no mês da pandemia, em março. E aí já interrompeu. Interrompeu e para não ficar parado, eu acabei aceitando o convite de uma empresa do segmento do qual eu vim, segmento automotivo. Eu estou gerenciando uma equipe de vendas externas, mas eu quero atuar como coaching. Ah, que ótimo, que ótimo. O nosso webinar ele vai ser bem legal também para quem está gerenciando a equipe, tá bom? Porque autoconhecimento ele é tudo na vida. Então, sim, obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente, por querer aprender mais, né? Eu acho que quando a gente é coach, quando a gente é consultor, quando a gente é mentor, trabalhar com autoconhecimento é um dos pilares do desenvolvimento. Eu acho que, aliás, é o principal pilar. A gente só tá ficando. É o principal pilar. Então, para vocês que querem atuar como coach, eu acho que nosso webinar hoje vai ser bem importante. Me falam. Claro. Claro. O meu nome é Luana e eu sou coach há 5 anos, mas quando começou a pandemia, eu sou psicóloga também, trabalho com ferramentas de expansão da consciência, mas quando começou a pandemia, eu não trabalhava como coach, eu só trabalhava como psicóloga. E quando começou a pandemia, eu percebi que o coach agrega ferramentas que o online seria, né, seria mais contribuição para as pessoas através do coach. E aí eu fui buscar ferramentas e encontrei a Mentor for You, que tem me dado um suporte imenso, porque eu sou formada há 5 anos pelo IBC, mas eu não trabalhava como coach, né? Sempre trabalhei na área clínica, mas não trabalhava como coach. Então, o Mentor me ajudou muito, assim, me deu o embasamento que eu precisava e a coragem que faltava para mim começar. E realmente, agora eu tenho atendido como profissional da área de coach, né? Até mais do que da área de psicologia. Sim, e esse momento para a gente está sendo muito, Luana, porque as pessoas querem buscar por coisas novas, elas querem buscar por autoconhecimento, elas querem buscar por inovação. Então, é um momento para nós que somos coaches muito importante, né? Para servir de suporte para essa reorganização que está acontecendo. Então, o papel de todos vocês é extremamente importante. Extremamente importante. Estou vendo aqui também a Alba. Alba, você está aparecendo em duas, Alba. Peraí, então. Você está muito poderosa, hein, Albinha? Chegou chegando. Muito bom, Gerson. Gerson também foi meu aluno. Muito, muito bem. Muito bem, muita gente querida aqui. Vamos lá, gente. Eu vou querer ver vocês, tá bom? Hoje, todos vocês. Então, vamos aparecer. Bom, o que eu quero apresentar para vocês é assim, o portal Mentoring for You, ele traz um módulo de autoconhecimento. Esse módulo de autoconhecimento, ele já foi usado em empresas como a Natura, está sendo usado, eu acho que daqui a pouco deve entrar aqui uma das líderes do AC Camargo, então a gente está usando dentro do Hospital AC Camargo com os líderes e com os pacientes. Eu uso em todas as empresas que eu atuo também, porque eu acredito que um bom processo de coaching, olha a Ritinha entrando aí também,
Ritinha, ela é diretora de RH da Diversei, ela está entrando aí também, minha cliente, para falar sobre autoconhecimento. Oi, Rita, tudo bom? Tudo bem, consegui entrar agora. Ah, que bom que você apareceu também. Eu estou pedindo para as pessoas aparecerem, né? Que a gente não se vê mais. Verdade. Então, o que eu estou contando para o pessoal que está aqui, Rita, é que assim, um bom processo de desenvolvimento humano, seja ele por meio do coaching, da consultoria, de uma mentoria, ele começa com o autoconhecimento. Porque muitas vezes a gente não consegue nem formular os nossos objetivos quando a gente não se conhece. Ou às vezes a gente formula o objetivo, mas a gente não entende porque eles não saem do papel. Porque todo o processo, ele começa em um pilar do autoconhecimento, que é a clareza, né? E quando a gente fala de clareza, eu vou compartilhar a tela com vocês, porque eu vou entrar no portal Mentoring for You para apresentar esse módulo, né? Que a gente tem uma metodologia que se chama Metodologia Superação, e o módulo 1 dessa metodologia, que é Ser Humano, Metas e Objetivos, é o módulo do autoconhecimento, né? E como a gente está falando aqui, somos pessoas, né? Não estamos falando de forma corporativa, a primeira ferramenta que vem nesse módulo é uma ferramenta de clareza. E essa ferramenta de clareza se chama Helicopter View. Eu vou aqui abrir a ferramenta Helicopter View, pessoal, porque tem a corporativa também, para que vocês possam entender. Depois eu mostro a corporativa. E essa ferramenta, que se chama Helicopter View, ela foi baseada em um assessment, né, de clareza chamada axiologia. E a axiologia, ela é dividida em 3 pilares. 3 pilares internos, que são voltados para o nosso autoconhecimento, e 3 pilares externos, que são voltados para a clareza do mundo. Então, é como eu tenho clareza de quem eu sou e como eu tenho clareza de tudo que está à minha volta. Certo? Então, toda boa sessão de autoconhecimento, de mentoria, de consultoria, começa pela clareza. Né? Deixa eu entender essa pessoa. Deixa essa pessoa se entender. Né? Para a gente ver quais são os pontos obscuros e aonde a gente precisa ampliar a consciência. E o primeiro ponto é como se fosse assim, ó, vamos pensar a clareza como se fosse um barco e um mar. O barco é a minha clareza interna. Se o meu barco ele tá forte, eu consigo navegar por qualquer mar. Se o meu barco tá fraco, muitas vezes eu vou naufragar até num mar que tá tranquilo, né? Porque eu não sei lidar com o meu barco. E o primeiro pilar para a gente deixar um barco forte, né, para que a gente possa ultrapassar qualquer mar na nossa vida, é o pilar da direção. E a gente não está falando de direção no sentido de objetivos, grandes objetivos aqui. Aqui a gente está falando de propósito pessoal, né? Qual é o propósito com os resultados que você busca na vida? O que está além do objetivo? O que está além da conquista? Qual é o propósito nessa busca? Quais os ganhos emocionais que você quer ter com isso? Porque nós, seres humanos, nós somos seres emocionais, né? Assim como todos os animaizinhos também, a gente é emocional. O que difere a gente de todos os outros animaizinhos, o que é? A nossa consciência. Dentro da nossa cabeça existe a consciência, né? E é essa consciência que faz sinapses com as nossas experiências por meio do córtex pré-frontal, que faz com que a gente segure um pouquinho as emoções, né? E tenha melhores comportamentos. Então, quando eu tenho um senso de direção e eu sei quais as emoções que eu busco e quais as emoções que eu quero levar para as pessoas, eu começo a deixar o meu barco forte.
Porque eu sei a emoção que eu quero viver o dia inteiro. E quando eu sei as emoções que eu quero viver o dia inteiro, eu passo a assumir controle sobre a minha vida. E como que eu assumo controle sobre a minha vida? Quando eu não deixo mais que as outras pessoas interfiram no meu bem-estar. O comportamento dos outros abale a pessoa que eu sou. Certo? Então, quando eu encontro um senso de direção, pensando nas emoções que eu quero levar, se eu vou ter essas conquistas emocionais e eu vou começar a viver essas emoções todos os dias, eu também vou ter conquistas materiais. Quais vão ser essas conquistas materiais? Né? Legal, agora eu sei por que eu estou buscando aquela conquista material. Porque ela está ativando as minhas emoções positivas. Isso é propósito. Né? Isso é ter conquistas materiais engajadas com quem você é. Né? Então, isso é muito importante. E depois, mais importante do que isso, outro dia eu fiz uma live com a Rita, que está aqui, né? E a Rita me falou assim, que ela gosta de fazer um exercício, que eu também gosto de fazer muito, que é o seguinte: pense em você com 80, 90, 100 anos. Porque a medicina hoje está muito evoluída. A medicina vai trabalhar para que a gente viva até os 100 anos, né? Só depende de você como que você vai chegar lá, né? Agora a gente vai chegar. Então, pense em você com 80 anos. Se você com 80 anos, onde você já construiu uma vida, onde você pode aproveitar a vida, e você tem saúde para aproveitar a vida, será que você vai pensar com 80 anos no quanto você trabalhou duro, o quanto foi desafiadora a sua vida, em todos os problemas que você respondeu? Ou você vai pensar, né, no que você transmitiu para as pessoas, em quais as emoções positivas que você teve, quais as pessoas que fizeram parte da sua vida. Será que as pessoas, quando forem falar de você, elas vão falar dos e-mails que você respondeu? Ou elas vão falar assim: nossa, como era gostoso trabalhar com aquela pessoa, porque ela sabia lidar com as adversidades sem que aquilo abalasse a todo mundo? Né? Será que elas vão falar das suas reações e das impressões que você deixa nas pessoas? Com certeza. Então, essa terceira pergunta aí: como você gostaria de ser reconhecido pelas pessoas à sua volta? A gente está falando disso. Porque o que fica no final são as emoções e as impressões, certo? Isso a gente tem que ter muito fixo na nossa mente. E vocês podem ver aqui como uma perguntinha, ela vai outra, né? E daí a gente tem uma outra pergunta de autoconhecimento, né? Que está ligado ao autoconceito. É o segundo pilar da clareza interna, é o autoconceito. Você conhece as suas forças? Muitas vezes, quando eu vou fazer treinamento de vendas, né, eu pergunto assim: quais são as suas forças? Como que você se apresenta para as pessoas? E as pessoas falam assim: ai, que vergonha ter que falar que eu sou tudo isso. Gente, se a gente não se dá valor, quem é que dá valor para a gente? Todo mundo, né, tem um valor estampado no peito. Eu não estou dizendo preço, tá bom? Que é o preço da sua sessão, porque isso é muito pouco. É o teu valor, é o teu conhecimento, é o quanto você agrega em emoções para as pessoas, é o quanto você agrega em inspiração para as pessoas. Todo mundo tem o seu valor. E se você não coloca o seu valor no seu peito, ninguém mais vai colocar o seu valor aí. Então, quais são as suas forças? Quais são os seus diferenciais profissionais? Porque, olha, eu já trabalhei com muito profissional. Eu acho que só o ano passado eu atendi mais de 200 pessoas dentro de uma empresa só. Uma só. Né? Esse ano também, né? Porque eu acho que só no AC, se a Su estiver aqui, eu acho que a gente está com 139 líderes, né? Toda sexta-feira. Então, gente, não existe uma pessoa igual a outra. Não existe um líder igual ao outro.
as pessoas são diferentes, graças a Deus. Aleluia, né? E essa diferença que faz com que as equipes sejam eficazes. Porque não dá para ter uma equipe eficaz com todo mundo igual. Vai ter falha. Então, as nossas diferenças nos complementam. E eu conhecer o meu diferencial deixa mais fácil para que o meu time possa usar o meu melhor e eu me sinta útil com tudo isso. Certo? Então, quais são os seus diferenciais dentro da tua carreira? Muito importante que a gente saiba falar isso. E depois, quais os valores que determinam as premissas para que as pessoas possam trabalhar com você? Quais são os valores? O que é preciso para que as pessoas trabalhem bem com você? Né? Quais os valores que as pessoas têm que obedecer e que vão reger todos os meus relacionamentos? Olha como a gente cobre, né, de clareza o nosso autoconceito. Eu sei quando uma pessoa, né, fere algum valor meu, eu vou me sentir um pouco mal. Mas eu vou precisar criticar a pessoa? Não. Se eu sei qual o valor que ela feriu, se eu tenho clareza por isso, eu vou falar assim, olha, esse comportamento trouxe esse resultado. Como que a gente pode agir para que no futuro isso não aconteça novamente? Porque os feedbacks, eles são dados para o futuro e não para o passado. A gente não conserta passado, gente. Não tem como. Tempo é o único recurso que a gente não recupera. Os outros dois a gente recupera, graças a Deus. A saúde a gente recupera, né? Quando a gente fica doente, a gente pode recuperar a saúde. O dinheiro a gente recupera também. A gente pode perder dinheiro, mas se a gente trabalha, se a gente faz tudo direitinho, a gente recupera dinheiro. Agora, tempo, não. Eu nunca mais vou poder viver o meu dia de ontem novamente. Então, saber posicionar os valores e direcionar os meus feedbacks para o futuro vão fazer toda a diferença na nossa vida. Conhecimento de papéis. Você desempenha vários papéis na sua vida. Você é uma pessoa só. Os seus valores são os mesmos. O seu propósito, né, de emoções que você quer transmitir, ele é o mesmo. No entanto, para cada papel você pode ter um objetivo. Em cada papel você pode ter uma entrega para uma pessoa. Eu falo assim, o meu pessoal, né? Eu tenho 2 filhos que são gêmeos. E eles são iguais. E um deles é super de relacionamento. Agora, assim, a gente brinca que ele é muito pavio curto, né? Então, com ele, o meu negócio é colocar a bola no chão para que ele aprenda a respirar. Esse é o meu papel com ele. O meu outro filho, esse é o Davi. O Theo, ele é um menino que é mais calado e é super assertivo na fala, sabe? Assertivo, direto. Ele parece até mais comunicativo, porque ele faz umas brincadeiras assim inteligentes. Agora, nessas brincadeiras inteligentes, ele é sarrista. Então, eu tenho que levar para ele um pouco de empatia, porque às vezes ele passa do limite. Né? E esse é meu papel com ele. Vamos pensar em quem está à volta? Será que você sempre pode fazer essas brincadeiras, né? Como que isso reflete no outro? Então, olha lá, gente. De novo, as emoções que eu quero transmitir e as emoções que eu quero refletir. Nos meus 2 meninos eu falei a mesma coisa. Então, quando a gente fala do trabalho, a gente também tem vários papéis. Né? A gente tem um papel com cada liderado nosso. E a gente tem um papel com os pares, a gente tem um papel com os superiores, né? E às vezes quando a gente trabalha outros países, a gente tem outros papéis também, dentro de outras culturas e tudo mais. Então, para cada um a gente pode adicionar aqui, ó, quantos papéis for nessa ferramenta e colocar o seu propósito para que você tenha clareza. Porque daí você não entra com a mesma roupa em todas as reuniões que você vai, em todos os encontros que você vai. Você fala, opa, só da gente ter escrito aí o papel, o nosso cérebro, ele grava, porque ele é inteligente. E daí você vai numa reunião com aquela pessoa, opa, eu escrevi ali que o meu papel com essa pessoa é isso.
E daí eu vou para a minha reunião, eu vou para o meu encontro de uma forma mais direcionada. Assim como, se eu estou fazendo essa ferramenta com o executivo e ele coloca só os papéis corporativos dele, eu pergunto, e na sua casa? Porque isso faz com que ele, quando ele saia do serviço, no caminho para casa, ele já acessa a chavinha. Eu não sou mais líder em casa. Em casa eu sou pai, em casa eu sou esposo, né? E esses são os papéis que eu vou assumir lá. E qual é o meu papel com cada uma daquelas pessoas que estão ali dentro. Então, a gente vai acessando as chavinhas para trazer clareza e equilíbrio na vida das pessoas, que é o mais importante. Né? Não dá para a gente ser bom profissional se a gente desequilibra a vida. Durante muito tempo eu escutei na minha carreira, a melhor fase do profissional, onde que ele está mais produtivo, é no pré-burnout. Gente, o que é isso? A gente precisa... Ele está mesmo. Vamos pensar nessa pandemia que a gente está vivendo. A gente passou uma fase de adaptação. Primeiro a gente passou a negação. Live com a Rita também. Assiste lá no IGTV. Primeiro a gente passou a negação, né? Que a gente negou. E depois a gente aceita. Quando a gente aceita, a gente se adapta. E daí é uma fase turbulenta, porque tudo não é home office, né? É isolamento social. Então a gente é profissional, pai, mãe, dono de casa, tudo ao mesmo tempo. A gente se acostuma, se adapta, cria a nossa rotina e as coisas começam a dar certo. A gente começa a superproduzir. Nós ficamos mais produtivos e até mais econômicos. Tenho certeza que muita gente diminuiu o gasto de cartão de crédito aí. Daí o que acontece? A gente começa a cansar. A gente está numa fase que a gente está cansado. E o que a gente tem que fazer? Recuperar a energia. E como a gente recupera? Abraçando as pessoas que estão perto e que a gente pode abraçar porque está junto. Né? Porque tem gente que não pode abraçar ninguém. Quem não pode abraçar ninguém, abraça uma flor, uma árvore, abraça. Porque o simples fato da gente estar em contato com a natureza já traz um ursinho de pelúcia, já traz uma troca de afeto. Para olhar o pôr do sol, né? Vai tomar um banho no meio do dia para que você entre em contato com você e vá recarregando a sua bateria. Isso é muito importante. Para que você não entre em burnout. A gente precisa ensinar isso para os nossos executivos, né? Para que não tenha tanto afastamento. Quando a gente entra dentro desses 3 pilares, a gente passa para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? O conhecimento dos mares à nossa volta. E como que a gente acalma esses mares? Com clareza. Qual é a primeira clareza do meio externo que eu tenho que ter? É a clareza de julgamento sistêmico. E o que é o julgamento sistêmico? É como eu entendo as regras, como que eu entendo o universo onde eu estou inserido. Então, se aqui a gente está falando de um profissional que está buscando por carreira, qual que é a área de atuação que você está inserido? Como que ela funciona? Regras dessa área. É importante que você aprenda quais são as regras. Né? Porque se você conhece as regras, você navega por essa área de atuação de uma forma mais fácil. Depois, quais são as regras do mercado que você atende? Gente, eu atendo 9 países da América Latina. Cada país tem sua regra. Né? Cada país tem a sua cultura. Um muito diferente do outro. Então, a gente tem que entender quais são essas diferenças para poder navegar na sessão. A sessão é a mesma, mas a forma com que você vai conduzir é diferente. Né? Então, a gente precisa entender esses mercados que a gente está inserido. O mercado da empresa que a gente está trabalhando, se vocês estão trabalhando coaching ou consultoria executiva, qual é o mercado da empresa? Tudo isso é importante estudar. Né? E depois, como que você quer ser querido por esse mercado? Né? O que você precisa desenvolver para que esse mercado goste de você? Então, isso é muito importante. Quais são os desenvolvimentos que o mercado necessita? O que você está levando para contribuir com esse mercado? O segundo pilar, né, da clareza externa é o entendimento do outro. E o entendimento do outro, gente, ele vai muito além do superficial. É a gente entender as necessidades do outro, ou como o outro gosta de ser abordado, quais as motivações do outro,
Por que ele levanta toda manhã? Quais são os sonhos? Quais são os medos? Quais são os anseios? Então, olha as perguntas. Quem que é o teu cliente? Quem é essa pessoa? A pessoa, não a empresa. A pessoa. Né? Tem um coach que às vezes é meu staff dos treinamentos, que é o David, né? O David, ele trabalha com música, é a coisa mais linda. E ele atende uma menina que tem síndrome de Down, que é a Palominha. A Palominha dança. E ele fala assim, ele me contou uma história que toda vez que tem alguma propaganda sobre diversidade na televisão, eles pedem para chamar a Palominha, né? Para fazer para jornalista, tudo. E daí, quando eles fazem a pré-entrevista, eles falam assim, será que dá para fazê-la fazendo atividades do dia a dia, né? Para mostrar que ela participa do dia a dia, né? Que a síndrome de Down não atrapalha ela em nada. E daí, ou ele ou os pais da Palominha têm que falar assim, olha, ela é muito mais do que isso. Ela é dançarina profissional, ela tem prêmios até internacionais, ela é palestrante, ela dá aula, e daí as pessoas, né? Por quê? Porque a gente só conhece o superficial e a nossa mente é preconceituosa e julgativa. Né? Então, a gente precisa ir além da superfície, o que tem por detrás daquela pessoa. E muitas vezes a gente carrega gatilhos, né? Que não são daquela pessoa, são nossos, né? Muitas vezes, às vezes a gente assim, quando eu era criança, eu tinha um tio que era careca e ele apertava a minha bochecha assim e eu doía, não suportava. E hoje, às vezes, quando eu sou liderada por alguém que é careca, eu tenho uma sensação ruim. Às vezes a gente carrega, né, gatilhos emocionais e a gente saber separar isso é muito importante, né? Então vamos além do superficial. Quem é essa pessoa? Né? Como ele gosta de ser abordado? Quais são os sonhos e objetivos? Quais os medos dessa pessoa? Porque daí eu vou criar empatia. Empatia para quê? Para ter pensamento prático. E o pensamento prático, gente, é o mais desafiador dos pilares para se ter clareza. Sabe por quê? Porque uma pessoa, para ter pensamento prático, ela precisa ter muito senso de direção, saber o que ela precisa levar para o mundo. Ela precisa ter muito conhecimento dos papéis dela, autoconceito, né? Entendimento do outro e do mercado. Sabe para quê? Para não entrar em briga que não vai trazer benefício nenhum. Quando você entra numa briga que não vai trazer benefício nenhum para a sua vida, você ganha mais conflito e mais problema. Então, o pensamento prático, ele é libertador. Ele é libertador. E ele faz com que você entenda quais são os objetivos e as oportunidades dentro dos ambientes que você está, como que você pode usar as suas forças para alcançar essas oportunidades. Então, pensa, quais são as oportunidades aqui? Pode estar tudo ruim, sempre tem uma oportunidade, sempre tem um aprendizado em tudo que acontece na sua vida. Basta você olhar com os olhos do copo meio cheio, né? Quais são as ações que você pode ter para conquistar essas oportunidades? O que você precisa aprender? Quais são as possíveis ameaças? E como que a gente minimiza essas ameaças? Gente, a gente precisa pensar nas ameaças? Precisa. Isso é muito importante. Sei que todo mundo é coach aqui, tem muita gente que é coach, eu já fez um treinamento de coaching, eu trabalho com desenvolvimento humano, então o SWOT é uma ferramenta que está enraizada na cabeça da gente, né? E às vezes a gente fala, até no processo de coaching, eu falo assim, olha, a gente conquista as coisas pelas nossas forças. Então a gente pensa nas nossas forças e encontra oportunidades para usar aquelas forças e ter a nossa conquista. Certo? Isso é muito importante. Agora, é importante a gente cuidar das nossas fraquezas depois que a gente conquistou o nosso objetivo? Sim, muito. Senão a gente não mantém aquele objetivo, né? Exemplo muito clássico, presidente Lula. Olha o presidente Lula. Para ele ganhar a eleição, ele usou carisma, poder de persuasão, né? A identificação dele com o povo. Para ele ganhar a eleição, ele só mudou duas coisas, duas fraquezas dele, que estavam ligadas à imagem. Ele aparou a barba
e colocou um terno, ficou mais parecido com os empresários e ganhou um outro público, ganhou a eleição. Tinha um outro probleminha aí, né, que era o problema de traço de caráter. Se ele tivesse trabalhado, eu ganhei a eleição, agora eu vou trabalhar tudo que pode me sabotar nesse problema, né? Se ele tivesse trabalhado isso, dentro do governo dele teve pleno emprego, o país cresceu pra caramba. Se ele tivesse trabalhado esse ponto, talvez ele tivesse aí até hoje, né? Então, as nossas forças nos ajudam a conquistar. O desenvolvimento dentro das nossas fraquezas nos ajudam a manter. Essa é a diferença. E isso é muito importante. Então, quando a gente fez o helicóptero view, a gente traz clareza para a vida da pessoa como um todo. Por isso que a gente tem essa ferramenta como a primeira ferramenta do autoconhecimento. A gente vai falar de 6 ferramentas hoje, né? Vou parar de compartilhar um pouquinho só para saber de vocês o que vocês pensam dessa ferramenta, se ela ajuda dentro dos processos de vocês, do trabalho. Deixa eu escutar um pouquinho de vocês. Pode ser assim, um de cada vez. Gostei da reflexão, Gi. Gostei, Reflexão. anotei aqui para depois eu, né, pensar. E o exemplo que você deu aqui do Lula, de fato, é bem marcante, né? Sim. Que foi ascensão e queda e por não ter trabalhado as fraquezas. Muito bom exemplo. Em tudo, né? Se a gente pensa no Brasil agora, vamos pensar, a gente viveu pleno emprego e a economia estava lá em cima. Se a gente tivesse começado a trabalhar as nossas fraquezas, saúde, educação, será que a gente já está passando tanto perrengue hoje? Talvez não, né? E assim sempre, a gente vai sempre querendo mais e a gente esquece de trabalhar o nosso desenvolvimento pessoal. Só que chega uma hora que estagna e cai. É o ciclo corporativo, é o ciclo de carreira, tudo. A gente tem uma ideia criativa, sobe, 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 sobe. Daí a gente tem uma demanda que a gente entra num platô, sabe? Então, de brigadeiro, platôzão, assim. A gente para de se desenvolver, só tende a demanda. O que acontece? A gente cai. É o ciclo. Então, muito, muito importante. Eu quero mostrar. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre essa ferramenta? Falar? Oi, Cláudio. Tem alguém falando? Você, Oi? pode falar. Pode falar. Tá. Eu estou conhecendo agora e já achei extremamente interessante. Sim. Achei extremamente interessante e já até me imaginei fazendo uso dela, né? Ok, raça. Labrador. Tem mais alguém falando, né? Tá. Não, Então, pode falar, que às vezes solta, escapa um áudio. Então, eu já me imaginei fazendo uso dela na prática, até mesmo com a minha equipe de vendas. Primeiro em mim, né? Primeiramente em mim. Sim. Fazer com os meus clientes da empresa para a qual eu trabalho hoje, e certamente é algo que eu vou querer utilizar quando estiver atuando como coach. Isso daí é importante, super importante usar com as equipes de venda, porque vai dando um norte, né? Quando um vendedor sabe seu propósito, seu valor, ele segue muito mais adiante, né? Vai crescendo, maravilhoso isso. Muito legal. Acho que tem gente que está colocando as coisas. A Josi colocou que para ela tá travando, ela tá aqui ainda. Josi? Vocês vão me avisando, tá bom? Se tá travando, vai colocando. Agora tá legal aqui, agora tá normal. Tá normal, Josi? Que Tá. bom. Vocês me dão um toque. Tá, só comentando essa questão aí que você tá falando, né? Eu apliquei uma ferramenta parecida com o Coach sobre essas forças e fraquezas, né? E aí a gente trabalhou cada fraqueza dele, assim, detalhadamente. Foi bem legal. E assim, a gente já passou 2 sessões e ele ainda volta a falar disso.
Então, ele comentou, ele falou assim que para ele foi sensacional ver que ele podia trabalhar em cima dessas fraquezas e enxergar elas, né? Porque às vezes ela funciona meio que como um sabotador aí, né? E foi bem legal. Foi bem... E a gente só se deixa de se sabotar quando a gente se aceita, né? Sim, sim. É impressionante. Agora, é importante pensar nas forças, porque as forças trazem as conquistas. As fraquezas, depois a gente vai trabalhando, porque elas gastam muita energia. Não estou falando de uma fraqueza de caráter, tá bom? Eu dei um ponto aí, que é um ponto, mas uma fraqueza, às vezes, uma pessoa, eu não sei, que vai começar a fazer coaching com os Estados Unidos e não fala inglês, né? Então, é o objetivo de vida dela. Então, ela pode ir conquistando a carreira dela aqui, mas durante essa conquista, ela vai desenvolver o inglês porque ela sabe que o ponto dela está lá nos Estados Unidos. Então, é um ponto de manutenção, né? Agora, uma fraqueza também pode ser delegada? Pode ser delegada. Não pode? Às vezes, se eu não sou muito boa em fazer planilhas e tem um colega de trabalho que é muito bom, a gente pode interagir, né? Porque eu não preciso gastar tanta energia aí e pode ser usado o meu melhor? Pode também. Então, é a clareza que vai fazer com que eu tenha as melhores ações. E o seu coach, ele vai tirar as melhores ações dali. É muito fácil para ele, tem fulano ali, vai fazer isso. Eles já começam a direcionar de uma forma muito tranquila e muito fácil. Vamos lá para nossas próximas ferramentas, só para vocês verem quanto conteúdo tem nesse módulo Ser Humano, Metas e Objetivos. Depois do helicóptero... Oi? Eu posso fazer uma pergunta rápida? Claro que pode. Quando a gente vai usar essas forças, o helicóptero viu, o ideal é que a gente já tenha as forças da pessoa mapeada, né? Porque ela não vai saber, né? Então, pode ser as forças de caráter dela, Gi? Pode. Agora a gente vai ter aqui uma devolutiva de forças. Porque eu vi um link, na verdade, né? Então, a gente vai ter uma devolutiva de forças também. Você já pode ter antes? Pode. Eu gosto de fazer essas sessões antes de ter as forças de virtude. Para a gente entender, mesmo antes das forças, o quanto aquela pessoa se conhece. Porque as forças, ela olha as forças assim e ela fala assim, cara, eu sou isso. E fica muito fácil. Mas quando a gente faz na primeira sessão, assim, um helicóptero view, que ela fala assim, cara, eu sou bom nisso. Sabe, vai vir aquilo que é do coração, não é o que está num papel, num relatório, que a pessoa olhou ali, numa forma automática. Não, ela começa a falar dela. A primeira sessão, ela precisa falar dela, entendeu? A gente precisa encontrar esses pontos. E aí eu entendo que depois que a gente faz esse assessment, e quando eu for para forças de caráter, que é realmente um formulário, que ele se autoavaliou de outra forma, a gente volta e ele percebe o quanto ele tem uma visão diferente do que ele se avaliou lá no início. Será que é uma visão... Vamos chegar... Pode ser que dê certo, né? Mas, às vezes, ele não sabe quais são as forças dele nesse sentido, se é uma força de integridade, de outras forças, por exemplo. Então, é o Gerson que está falando, não é? É o Gerson. Isso, Gi. Então, Gerson, ele não tem, porque você que tem, você é o técnico, você é o coach, você sabe esses nomes, integridade, esperança, ele não sabe, ele vai falar assim, olha, eu sou bom em fazer conta, eu sou bom em analisar relatório, é isso que ele vai falar. E depois, no processo, ele vai começar a aprender esses nomes com você, entendeu? Eu sou bom em negociação, nisso eu sou muito bom. Ele vai falar coisas que ele faz no dia a dia. E é isso que a gente tem que captar aqui. E depois ele vai estar trazendo esses nomes, entendeu? Aqui é a pessoa, não é nada técnico. É a pessoa. A gente vai além da técnica. Por isso que essas ferramentas vêm antes. Faz sentido para você? Sim? Daí, depois que a gente faz eu vou falar de uma outra ferramenta que vocês já conhecem e que é importantíssima a gente fazer antes de fazer qualquer assessment, que é o eu ideal.
O eu ideal é uma ferramenta linda, gente, né? Que é da psicologia positiva, que fala de realização, né? Ou uma ferramenta de Boyatzis, que ele fala de motivação intrínseca e motivação extrínseca, que ele fala de atratores emocionais positivos e atratores emocionais negativos. Ele fala dos nossos processos para que a gente entre em ação, né, intencionalmente, que é a teoria da mudança intencional. E o que ele fala? Que para que a gente entre em ação intencionalmente, a gente precisa estar em contato, primeiro, com nossos atratores emocionais positivos, que são os nossos sonhos. E a gente vai colocar o nosso sistema parasimpático para liberar toda a criatividade necessária para que eu consiga trazer transformação para a minha vida. E a transformação, gente, ela não é a vida que eu estou hoje. Ela não são os problemas que eu vivo hoje. A transformação é quem eu vou ser quando esses problemas não existirem mais. O que eu vou ter e o que eu vou fazer quando esses problemas não existirem mais. Isso é o atrator emocional positivo. Né? A gente quer correr para esse lugar onde os problemas não existem mais, onde as soluções me transformam em outra pessoa. E a gente quer fugir da nossa realidade, porque na nossa realidade tem os atratores emocionais negativos, onde vão estar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas necessidades de mudança, onde vai estar as nossas falas de eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, porque se não acontece isso, isso são os meus atratores emocionais negativos, né? Acontece que para que eu vença esse eu tenho que fazer, porque se eu tenho que fazer e é um peso, eu só consigo se o meu sonho, o meu objetivo é muito grande, certo? E é por isso que a gente trabalha o eu ideal, dentro dos 4 pilares do bem-estar, bem ideal. O eu ideal psicológico, físico, social, a comunidade e a carreira. Gi, qual que é a diferença da comunidade e da carreira? Da comunidade e do social? O social é o legado que você quer deixar para o mundo, né? E o legado que você quer deixar para o mundo é assim, se eu for conversar com uma recepcionista, se alguém da NET me ligar, como eu vou tratar essa pessoa? Porque esse é o legado que eu deixo para o mundo. Como eu reajo às ligações inoportunas? Como que eu reajo quando um problema acontece com uma pessoa com a qual eu não tenho a mínima ligação afetiva? Isso é o legado. Eu trabalhar dentro do meu propósito emocional, trabalhar dentro do meu propósito material. Esse é o meu papel social, é o meu papel com a sociedade como um todo. Dentro das comunidades, as comunidades eu escolho viver, eu escolho contribuir. Eu escolho contribuir com as escolas, com a escola que meu filho estuda. Eu escolho contribuir com a minha religião. Escolho contribuir com alguns hospitais cuja causa são importantes para mim. Então, essas são as minhas comunidades. Vocês fazem parte da minha comunidade e eu escolho contribuir. Eu estou aqui fazendo um webinar gratuito. Eu escolho contribuir com vocês. Essas são as minhas comunidades, certo? E dentro da minha carreira. Então, qual é meu eu? Eu tenho que ter um eu ideal em todos esses pilares, porque se eu desequilibro esses pilares, uma hora a minha vida desequilibra. Uma hora desequilibra. Se eu desequilibro o meu físico, a minha mente, o meu coração, eu não vou conseguir ter um bom relacionamento social e muito menor com as minhas comunidades. E a minha carreira começa a cair. Então, a mesma coisa para cada área. Se a minha carreira não está bem, logo, logo, a minha vida nas comunidades não está bom, na minha família. Então, trabalhando o eu ideal nesses 4 pilares, eu vou trabalhar equilíbrio de vida. Equilíbrio de vida. E depois o teu eu real. Avalie o teu eu real em cada um desses pilares. Né? Planeja a mudança. Como que a gente planeja a mudança? O que você já tem para chegar lá? Você já tem muita coisa. O que você precisa desenvolver? Quais os comportamentos que você precisa para chegar nesse novo lugar? Né? E quais os relacionamentos de apoio?
Porque nem sempre o meu relacionamento de apoio da parte física e psicológico é o mesmo para a minha área social, ou para a comunidade, ou para a minha carreira. Às vezes eu posso ter um relacionamento de apoio para cada uma das áreas. Por exemplo, estou com um projeto de carreira lá. Avaliei meu eu ideal, entendi meu real. Quais são as pessoas que podem contribuir comigo? Gente, isso é network, a coisa mais importante da vida, você contribuir com as pessoas e as pessoas contribuírem com vocês. Isso fortalece relacionamento e poder de conquista, né? Para todas essas áreas. Então, quais são os relacionamentos de apoio? Certo? Depois a gente vai fazer sessões de fechamento em todas, né? Não falei na primeira, quais os aprendizados que você tem a responder essa ferramenta, quais as ações que você vai tomar. Tudo bem aqui com o eu ideal? Estou explicando bem rapidinho, porque eu entendo que essa ferramenta vocês já conhecem. Tudo bem? Gi, a parte de família que você mencionou, ela está no social? Porque eu entendi que o social é talvez quem está não no comunitário. Na comunidade. Perfeito, obrigada. É a nossa comunidade mais íntima, é a nossa família. Tá. Daí a gente vai ampliando para as comunidades de trabalho, que são as equipes com a qual eu trabalho, elas são pequenas comunidades também, e vai expandindo, né, para o seu grupo de amigos. Ficou claro, obrigada. Uhum. Daí a gente sai do eu ideal, né? Qual que é o nosso outro pilar? Porque a gente fez o eu ideal, a pessoa já está lá, né, cheia de objetivos. Puxa, tem o eu ideal para cada um dos pilares. Como que eu começo? Né? Como que eu começo? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Daí a gente vai para a nossa terceira ferramenta de ser humano, metas e objetivos, que é a roda de comportamentos. A roda de comportamentos, ela está baseada no perfil de comportamento DISC de William Moulton Marston. Tudo que eu for falar aqui, gente, está dentro da ciência, tá bom? Todas as ferramentas foram criadas pelo portal Mentoring for You. São ferramentas exclusivas do portal Mentoring for You, que eu desenvolvi pessoalmente, com base científica, dentro de estudos e com apoio técnico. Tudo que eu uso, o perfil de comportamento DISC, veio com muito estudo, junto com uma grande colega de trabalho, amiga, não é colega, né? Uma amiga colega de trabalho de profissão e amiga na vida pessoal, que é a Andrea Sanches, que é da empresa Axis, e Viatech, ela é a representante da Viatech, que é uma empresa do Texas, e que é muito antiga em perfil de comportamento DISC, certo? Então, todo esse aparato técnico vem da Viatech. Então, aqui são as palavras que estão embaixo de cada perfil de comportamento. Daí eu viro para o meu cliente e falo assim, para chegar no seu eu ideal, quais os comportamentos que são necessários? Escolhe 12. E daí ele vai colocar os comportamentos que são necessários. Às vezes ele coloca, olha, ser decidido, ser inovador, né? Orientado para resultados, inspirador, gregário, persuasivo. Ele coloca, eu preciso ser bom ouvinte, preciso ser estável, preciso ser mais diplomático. E daí ele vai voltando e vai colocando compreensivo, confiante, e vai formando uma roda aqui embaixo, certo? Daí a gente vai perguntar como se estivesse fazendo uma roda da vida. De 0 a 10, o quanto você está satisfeito com a sua capacidade de tomar decisão? Daí ele pode falar 7. Daí você fala, o que falta para ser 10? Daí ele vai colocando os gaps. Fica mais fácil a gente trabalhar. E fica mais fácil ele perceber também, porque ele vai percebendo. Então, aqui, ó, eu vou colocando um por um, ó, decisão. E daí ele vai falando e eu vou escrevendo um por um. Mas eu pergunto, qual desses comportamentos que, se você trabalhar com mais foco, vai te ajudar a chegar no seu objetivo, vai potencializar o desenvolvimento de todos os outros? Porque ninguém desenvolve tudo ao mesmo tempo, gente. Tem sempre um comportamento que é
decisivo para ele conquistar o que ele quer. E ele vai colocar, né? E você vai colocar aí. Quais os aprendizados que você teve ao fazer essa roda? O que você pode fazer essa semana já para caminhar em torno do desenvolvimento, que não é total, porque você já tem parcialmente desenvolvido, desse comportamento? Por que eu faço isso antes de fazer um assessment DISC? Porque eu já sei o que ele precisa desenvolver. E muitas vezes eu já enxergo até as adaptações que existem no perfil de comportamento DISC deles. Certo? Ele respondeu essa ferramenta, falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, agora a gente vai entrar na parte de autoconhecimento e eu vou passar para você um link de um assessment de perfil de comportamento e que vai ser bem legal, a gente vai se entender em cima das suas facilidades comportamentais. Certo? Como que eu respondo? Responde pensando na tua vida como um todo e da forma mais sincera possível, porque esse assessment, ele não vai dizer se você é bom ou ruim para alguma coisa. Ele só vai trazer que tipo de liderança você exerce. E quando você sabe qual é o tipo de liderança que você exerce, é mais fácil para que você consiga mais resultados, né? E que você mostre o seu diferencial para as outras pessoas. Porque você precisa trazer para a pessoa segurança para que ela responda um assessment, em primeiro lugar. Dar uma devolutiva de perfil de comportamento, gente, exige muito treinamento. Muito treinamento, por quê? Porque você está entrando numa área tão íntima da pessoa que muitas vezes você vai falar coisas que ela falou assim, eu sou assim, mas você sabe que eu nem percebia que eu era assim? Agora que você está falando, que eu estou percebendo, por que a pessoa me falou isso? Por que tal pessoa falou que ficou chateada comigo? Né? Então, a gente precisa ser muito sutil, muito sensível para dar uma devolutiva de assessment, porque ela é um potencializador enorme. Agora, só potencializa com coaches que são extremamente sensíveis. Certo? Que deem uma boa devolutiva. Por isso que eu tomei muito cuidado, né? Vou parar aqui, para fazer uma ferramenta de devolutiva fantástica para vocês. Tem aluno meu que está aqui, que faz esse treinamento comigo, né? Tô vendo a Cidinha aí, ela faz o treinamento, a Camila, Cidinha querida, a Camila, a Naide, elas fazem o treinamento chama superação, né, 4.0, que é o coach 4.0, porque a gente começou bem antes da pandemia e a gente não imaginava que ia ser tão útil esse treinamento para a gente, né? Então, eles são a primeira turma que estão sendo formados pela metodologia superação, cujo primeiro módulo eu estou apresentando para vocês agora. E Cidinha, tem modificações maravilhosas na ferramenta de devolutiva DISC que eu vou trazer para vocês agora. Até a Andréia ia participar hoje, mas ela não pôde vir. Vou mostrar para vocês essa ferramenta, que essa ferramenta ficou linda. Estou muito orgulhosa dessa ferramenta, sabe? Me deixa muito contente poder trazer uma base assim tão sólida para as pessoas conseguirem dar devolutivas de uma forma sensível e que realmente contribua com a vida das pessoas. Então, quando você for fazer a sua devolutiva, DISC, a gente tem que ter consciência, como coach, que a gente não pode fazer uma devolutiva de improviso, certo? Nem que você saiba muito, gente. Eu sei muito de DISC, de motivadores, de forças de virtude. Se a André estivesse aqui, ela não ia me deixar mentir, que só ano passado eu comprei 200 senhas dela. Eu nunca posso fazer uma devolutiva chegando com o gráfico lá na hora e falando para a pessoa. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar a pessoa. Né? Então, sempre existe um momento antes da devolutiva que é você com o gráfico da pessoa, você com o entendimento daquela pessoa, com a avaliação das 3 sessões que você já fez antes, né? Com clareza sobre aquela pessoa, para depois dar uma devolutiva. Então,
Qual que é o momento pré-devolutivo? Eu vou escrever aqui. Ela já me falou dos objetivos dela em eu ideal. Vou transcrever o objetivo aqui. Né? Ela me falou que o objetivo dela era esse. Depois, na sessão, eu pergunto, eu valido. Você tinha me falado disso, disso e disso como objetivo? A gente vai usar essa devolutiva. Qual que é o objetivo que a gente vai trabalhar para que essa devolutiva ela já traga resultados? Ah, Gi, eu falei do corporativo, mas eu estou querendo trabalhar, dar foco para essa devolutiva para o físico. Ótimo. Já coloquei todos ali, eu sei foco no físico. Deixa lá. E daí eu vou transcrever aqui na pré-devolutiva, né, no meu estudo, o gráfico da pessoa, o natural e o adaptado. Todo mundo aqui conhece o conceito DISC? Todo mundo aqui é formado, analista DISC? Conhece? Não? Não? Então, muito bom para RH, viu, Rita? Vale a pena essa formação. Quando você pega o DISC, ele vai vir com 2 gráficos, um estilo natural e um estilo adaptado. Né? Eu vou fazer um gráfico adaptado aqui, tá bom? Vou fazer uma pessoa 90 de dominância no natural e 30 no adaptado. Vou fazer uma pessoa com 80 de influência e no adaptado ela caiu para 40. Daí eu vou fazer essa pessoa com 30 aqui e aqui ela subiu para 70. E aqui ela é 20 e vamos fazer de conta que aqui ela subiu para 100. Olha aqui. O que significa um gráfico natural e o que significa um gráfico adaptado? O gráfico natural significa o jeito que você veio ao mundo. É você na sua essência. Quando a gente vem ao mundo, a gente vem sem roupa. Né? Ninguém nasceu de roupa. Não conheço ainda uma criança tão evoluída que já tenha nascido com a roupinha já. Não. Então, se a gente mora num país que é bem quente, a gente vai vestir a criança com roupinhas mais frescas. Se a gente mora num país que é bem frio, a gente veste a roupinha com roupinhas mais quentes. Então, a adaptação, o que ela significa? O como eu vou buscando, né, facilidades comportamentais que eu não tenho no desenvolvimento de uma função ou para viver algum relacionamento. Nem sempre está ligado ao trabalho. Às vezes está ligado ao relacionamento pessoal, né? Então, no meu natural, eu tenho algumas facilidades comportamentais. Daí eu me adapto para atender o meio, para atender relacionamentos, certo? Então, o que significa que se eu for olhar esse gráfico, logo de cara eu vou falar assim, olha, essa pessoa, ela nasceu e veio fundamentando durante a vida as facilidades comportamentais da dominância, da influência, do alto D, do alto I, do baixo S e do baixo C. O que é isso? Quando a gente estuda o perfil comportamental DISC, tem uma linha muito importante que é dos 50%. Tudo que fica acima dos 50% é considerado um perfil comportamental alto. Tudo é um fator comportamental alto. E o que está abaixo, um fator comportamental baixo. Gisele, o alto é bom e o baixo é ruim? Não. Não significa que o alto é bom, nem tampouco que o baixo é ruim. Significa que a junção de altos e baixos formam a pessoa que você é. Certo? Não existe nenhuma pessoa que tenha todos os fatores altos, nem todos baixos. É considerado um gráfico anormal. As pessoas vão ter 1 acima dos 50, 2, no máximo 3. Tá bom? E essa combinação vai trazer 12 facilidades comportamentais. Vão construir 12 competências comportamentais. Certo? Então, outra coisa muito importante a gente falar. Quando a gente está falando de comportamento humano, a gente está falando de um dos pilares do autoconhecimento, que é o como. Como eu me comporto, como eu abordo as pessoas, como eu gosto de ser abordado. Só. Não é inteligência emocional, não é inteligência cognitiva, nem inteligência inspiracional, né? Espiritual. Então, é só comportamento. E comportamento é construído como emoção, ação. Emoção, ação. Emoção, ação. É como se não passasse no córtex pré-frontal, tá bom? Mas como todos somos adultos,
Isso é passado e a gente não tem, né? Eu posso falar maravilhas de cada fator comportamental alto e posso falar coisas muito ruins. E qual é a facilidade aqui? Sempre, né, o portal Mentoring for You, ele vai trazer para você relatórios do fator mais alto para o fator mais baixo. E ele sempre vai trazer o seu natural e depois vai explicar como você está trabalhando no adaptado. Por quê? Para que você converse com a pessoa. Né? Então, você vai falar assim, olha, a gente percebe aqui dentro dos fatores comportamentais que você tem um alto D e um alto I. Né? Dentro do alto D, nós temos essas características todas que você vai estudar e vai conversar com ele. Acontece que no seu dia a dia hoje, você está usando as características do baixo D, que são essas daqui. Conta para mim, né, o que está acontecendo na tua vida e como que você percebe isso? Daí ele fala assim para mim, às vezes, Gisele, é verdade, porque eu estou num momento da minha carreira agora que não sou eu que tomo as decisões, que eu tenho que ouvir mais, né, que eu preciso ser mais estável, né, ser mais técnico, e muito orientado pela pessoa que está acima de mim mentorando. Então, realmente, eu tenho que estar muito consciente na minha descrição, né? No meu modo mais reservado, para poder me dar bem aí. Então, eu pergunto, isso está sendo confortável para você? Mais ou menos, às vezes. Às vezes ele pode falar, está sendo super confortável, porque eu estou aprendendo pra caramba, eu admiro muito o meu líder. Acontece que eu chego em casa cansado pra caramba. Por que chega em casa cansado, gente? Porque todos esses movimentos são pensados. Aqui eu faço sem pensar. Aqui, na adaptação, eu preciso pensar, porque o ambiente exige. E daí, me cansa, gasta energia. Então, pode ser que eu não me sinta, não está me estressando, não é desconfortável, eu estou adorando, eu estou aprendendo pra caramba. Mas eu estou cansado, eu chego em casa capotado, não estou conseguindo nem brincar mais com os meus filhos. Né? E aí a gente vai entendendo coisas que estão muito além. Né? E isso é a beleza, que quando a gente vai fazer um treinamento, geralmente, tirando da Andréia, tá? As pessoas só falam de fatores altos, mas não falam dos baixos, não falam das adaptações. E isso é extremamente importante. Né? Quando a gente faz o treinamento, né, da metodologia, eu explico todos os fatores. Eu não sou uma certificadora de analista. Então, quem não é analista vai entender muito comigo. Por isso que eu estou tomando cuidado aqui de não falar de fator por fator. Mas eu indico que faça um treinamento, porque no treinamento você passa 3 dias, 4 dias, no treinamento online, eu acho que são 8 dias, né? Você vai ficar 2 meses, 2 horas na semana, só falando de perfil de comportamento. E precisa disso com uma pessoa muito experiente para que a gente dê uma devolutiva muito assertiva. Né? Daí ele vai dar o gráfico do alto I. Daí vai explicar, conversar sobre o alto I, né? E aqui a gente sempre vai trazer as necessidades, as emoções, os medos, o valor para o time, os descritores, né? As características e as possíveis limitações. Olha, no seu adaptado, esses são os comportamentos. Conta para mim o que está acontecendo aí. Né? Ou às vezes pode ser que uma pessoa não seja adaptada. A gente vai falar só do alto e ela vai falar assim, putz, me identifico pra caramba com o que está acontecendo, isso, eu sou assim, eu sou assado. E a gente dá liberdade também, só vale o que você se identificar, né? Porque se não se identificar, você traz e a gente vai tirando as dúvidas, né? E a pessoa vai trazer. Daí a estabilidade, né? A estabilidade dele no natural, era baixa. E daí veio aqui as características do baixo S. Daí a gente falou assim, e daí ele começou a falar assim, mas eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo. É que agora eu estou aprendendo muita coisa, então eu não estou mais me comportando dessa forma. É por isso que no seu gráfico adaptado está saindo isso, isso, isso e isso. É por isso que lá na roda de comportamento, você colocou esses comportamentos necessários para você ter sucesso. Então lá atrás, você já matou.
né? E daí ele coloca as reflexões, anota tudo que ele fala de reflexão e passa pela conformidade, certo? A mesma coisa. Eu fiz um gráfico bem invertido para que o relatório saísse bem robusto para vocês, né? E sem repetição, porque às vezes a gente pega esses relatórios de escola que fica 30 páginas, tudo repetitivo. E é um saco, gente. Tem executivo que nem lê aquilo lá, ou às vezes lê para vir com alguns pontos, e aqui está resumido o que ele de fato vai usar, tá bom? Bem objetivo. E daí a gente vai falar assim, o conjuntinho que está aqui no seu natural, de D com I, te traz uma facilidade comportamental, uma competência comportamental que é da condução, né? E dentro dessa competência comportamental da condução, tem essas características emocionais, tem a busca por esses objetivos, né? Tem como você valoriza as outras pessoas, como as outras pessoas, você gosta de ser valorizado pelas outras pessoas também. Tem a influência, a sua influência no grupo, o valor que você tem para a organização, os cuidados que você deve ter, né? O que acontece, o que pode vir a acontecer quando você está sob pressão e quais os principais medos. Acontece, não saiu aqui o estilo adaptado. Depois você vê isso para mim, Alexa. Eu uso o Apple e eu tenho que ficar limpando a caixa de texto o tempo inteiro. Mas vai sair também no adaptado, tá? Por isso que está aqui estilo adaptado. Então vai sair qual é o perfil, né, do estilo adaptado, que no caso aqui eu já falo para vocês olhando o gráfico. Esse estilo adaptado aqui é o estilo formal, certo? Então, dentro do estilo formal, ele também vai ter objetivos, medos, forma de reconhecer as pessoas. E é muito interessante quando a pessoa começa a se ver e fala assim, poxa, é isso mesmo, eu sou assim, mas eu estou precisando ser assim nesse momento. Ah, legal. E o que você acha? O teu perfil pode contribuir também? Pode. Você pode pegar emprestada algumas características do outro perfil para que você não precise viver adaptado assim? Pensando, eu posso. Como que a gente pode fazer para começar a trabalhar, para diminuir o seu cansaço, para que você consiga chegar em casa e ver seu filho? Tem algumas atividades que podem ser delegadas, tem algumas que podem ser trabalhadas em equipe. O que a gente pode fazer para facilitar a tua vida? E daí ele começa a encontrar soluções. Soluções, gente, para quê sempre? Para ter equilíbrio de vida, né? Gosto muito de falar quando as pessoas me perguntam, você é coaching de resultado? Não, eu sou de performance. Porque quando a gente é de performance, a gente trabalha o caminho. E a gente vai ser lembrado pelo caminho que a gente constrói. As conquistas, elas vão trazer muita felicidade, mas elas são efêmeras. Elas vão embora e te preparam para outra, para outra, para outra. Se você tem propósito no caminho, a tua vida nunca é vazia. Então é isso. Isso traz consciência de quem a gente é. Aí sim, a pessoa fala assim, é por isso que você perguntou lá naquela helicóptero view o que eu era bom, e agora tá batendo com o meu natural, que eu sou bom de fazer resultado, de ser objetivo com as coisas, e agora eu tenho que planejar, né? Agora eu tô tendo que trabalhar no meio de processos. Por isso que eu tô me desenvolvendo nessa outra parte. Ah, legal. E o que o teu perfil pode agregar? Porque pode agregar muita coisa. Esse perfil tem visão sistêmica, esse tem visão de operação. Olha, quando eu agrego uma visão sistêmica, uma visão de operação, olha que coisa fantástica. O quanto ele não pode trazer, até para a pessoa que está mentorando ele, que deve ter esse perfil e que ele está modelando. Então, vai descortinando, certo? Faz sentido, turma? Gostaram da ferramenta? Gostou, Cidinha, das evoluções? Ficou show, né? Excelente, show. Parabéns, Alex. Ficou show. Parabéns. É o Alex, Ficou não, show. né? Ficou show, né? Ficou show. Muito bom. A Natália estava ralando até a tarde para fazer. Eu estava colocando os pontos para ela de melhoria. Estava até agora há pouco, ela estava fazendo a ferramenta. Muito bom. Ficou show. Ficou mesmo.
Ficou, não ficou? Bem. A Cidinha, ela fez o treinamento com a Andréia agora. Vai ter um treinamento com a Andréia em outubro, tá, gente? Pois eu mantenho vocês informados aí para fazer. E quem já fez o DISC, às vezes vale a pena fazer uma atualização. Porque daí ela vai trabalhar bem dentro da nossa ferramenta de devolutiva. Vai ser bem bom. Daí, gente, vamos para a próxima, né? O gráfico, quando a gente usa uma boa ferramenta de assessment, né? Essa é a ferramenta de assessment para dar devolutiva. Essa é uma ferramenta de devolutiva. Agora, a ferramenta de assessment é o gráfico, é o relatório, né? Que eu vou fazer quando eu me formar analista, né? Então, eu vou ser vinculado a uma escola e essa escola vai me vender senhas e daí eu vou mandar a senha para o meu cliente. Quando eu sou vinculado a uma boa escola, esse relatório ele vai vir junto com um relatório de motivadores também. Porque só comportamento é muito pouco. A gente precisa conhecer a pessoa dentro de 4 pilares, né? De 3 pilares. O primeiro pilar é o como eu me comporto, que é o DISC. O segundo é por que eu faço isso, que são as motivações. Certo? E daí a gente tem 7 dimensões. E a mesma coisa para dar uma devolutiva de motivadores. Eu tenho o pré-estudo e depois a devolutiva na frente da pessoa. Então, no pré-estudo, eu vou trazer aqui as motivações. Eu vou copiar o gráfico aqui, porque o gráfico vem sempre com os valores, né? Deixa eu colocar esse aqui, faz de conta que ele tem uns 60 de estético, 90 de econômico, individualista ele tem 30, o poder ele tem 80, o altruísta 2, o regulador 3 e o teórico 50. Então, o que a gente vai ver aqui, ó? Tem várias formas de se dar devolutiva, isso vocês vão aprender no treinamento também, que a gente pode balizar pelos 3 mais altos, ou a gente pode fazer uma análise mais profunda, né? Que essa linha aqui mais grossa é a média da população que respondeu esse assessment. Aqui, ó, né? Até aqui, o quanto varia essa média. Certo? Então, se uma pessoa está muito acima da média, que nem esse estético aqui, o que significa? Que essa dimensão é muito importante para essa pessoa. Se esses daqui são muito baixinhos, o que significa? Né? Tudo que vai para cima tem para baixo também. Né? Então, a gente tem aqui, ó, o que significa o fator alto e o que significa o baixo e sobre o que fala cada dimensão. Certo? E as motivações, elas respondem assim para a gente coisas como por que eu tomo uma outra decisão? Por que eu escolho uma outra profissão? Né? Por que às vezes eu tive um namorado na minha vida que, nossa, ele não fazia nada para mim, mas eu atravessava a cidade para encontrar com ele. Enquanto tinha outro que lambia o chão que eu passava e eu não queria estar perto. Por que isso acontece? Né? Muito provavelmente, o que não fazia nada, ele estava satisfazendo os meus motivadores sem nem perceber, era fácil para ele aquilo. E o outro estava satisfazendo outros motivadores, e eu nem percebia, porque talvez não conversassem tanto comigo. Por que a gente escolhe uma ou outra profissão? Eu lembro aos meus filhos que eu perguntava o que vocês querem ser dinossauro. Daí um dia um chegou chorando em casa porque o amigo falou que não ia nascer 3 chifres. Né? E porque ele queria ser um tricerápodes. E daí quando eu expliquei tudo, né, que cachorro tem cachorrinho, gato tem gatinho, gente tem bebê. Ele falava assim, então tá bom, você é homem mesmo, com sofrimento, né? Mas depois quando eu fiz os motivadores dele, ele tinha essa motivação individualista muito alto, né? E essa motivação altruísta muito alto também. O que significava, né? O que é o individualista? É a pessoa que quer crescer na carreira. E eles escolheram os dinossauros mais altos, que eram o Tricerápodes e o, como que chama? Branquiosauro. E os mais bonzinhos, que ajudavam todo mundo. Né? Então, olha as motivações aí, até nos sonhos da criança, de ser dinossauro.
Então, elas vão conversando com a gente e vão mostrando por que a gente toma a decisão. Por que muitas vezes a gente tem conflito intrapessoal? Por que a gente tem conflito interpessoal? Eu comigo mesmo. E às vezes eu tenho eu com meu marido. Talvez porque as motivações sejam diferentes, né? A motivação estética é a motivação que quer equilíbrio, que busca harmonia. A motivação econômica, ela busca segurança. Então, se eu tenho estético junto com o econômico, eu posso ter um conflito interpessoal, que às vezes eu quero viver a vida, às vezes eu quero sentir mais as emoções, daí o meu econômico fica, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Claro. E daí, às vezes, você está na praia, o econômico fala assim, está perdendo tempo. O estético fala assim, nossa, tá muito bom aqui, eu quero meditar. E daí, no meio da meditação, você lembra que tinha que responder um e-mail. É o estético com o econômico. Então, a gente vai se entendendo dentro das motivações. E esse grupo de ferramentas, ele ajuda muito a gente nisso. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer grifado o seu fator alto ou baixo, para que você vá trazendo a devolutiva para o seu cliente dentro de quem ele é, sem precisar ficar falando muito do que ele não é, né? E depois vai trazer um relato sobre todas as motivações. Tá bom? E a ferramenta que eu mais gosto, e que o acesso é gratuito, dá para todo mundo testar, é a de forças de virtude, né? A ferramenta de forças de virtude, ela tá de um jeito que ela é... Forças de virtude, vocês vão fazer o assessment pelo site do VIA, é um assessment gratuito, né? Vocês vão entrar nesse site aqui, ó, que é o site do VIA. Aqui o meu já tá aqui. Aqui já, essa é a minha conta pessoal, eu vou colocar profissional aqui. Daí, só para vocês terem ideia, que eu falo com conhecimento de causa mesmo, aqui são os meus clientes. Olha quantas páginas aqui eu já tenho de devolutiva, muitas páginas. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Eu vou pegar aqui um exemplo da Kelly, né? A gente vai pegar o assessment da Kelly e vai colocar as forças dela. Ó. Apareceu a esperança como a primeira, dá para mudar para o português, tá bom? Critério, honestidade, amor, criatividade, e deve aparecer aqui todas as outras, e eu vou abastecer esse meu quadro. Então, eu vou colocando aqui na hierarquia a ordem hierárquica. Faz de conta que a criatividade é a primeira força dela. A integridade vai ter de 1 a 24. A integridade é a segunda. A generosidade é a terceira. A inteligência social é a quarta. O trabalho em equipe é a quinta. Daí, a sexta é perspectiva. A sétima é curiosidade. A gente vai preencher todas. A oitava, a nona, a décima, a 11ª, a 12ª, a 13ª, a 14ª, daí a 15ª, daí a 16ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª, 24ª. Eu esqueci uma. Qual que foi? Eu pulei uma aqui. 20, 21. Nossa, coloquei todas de transcendência por último. 17. A de perdão? 17. Ah, 17, tá. Perdão, vou trocar, porque né, só para não ficar de transcendência. 23, 17. Vou trocar aqui também. Deixa eu ver aqui. Perspectiva. Vou trocar com a esperança.
que a gente vê, né, quando a gente vai dar uma devolutiva dessa? As nossas forças de virtude, elas estão divididas por virtude. Cada uma das virtudes ajudam a gente a desenvolver uma coisa. As virtudes relacionadas à sabedoria ajudam a gente a desenvolver o cognitivo. Então, toda vez que eu preciso aprender algo na minha vida, eu vou recorrer a uma força de virtude de sabedoria. Ou a criatividade, ou a curiosidade, ou o critério, ou o amor ao aprendizado. Toda vez, né, que eu preciso entrar em ação, eu vou recorrer a uma força de coragem, bravura, perseverança, integridade, vitalidade. Toda vez que eu preciso melhorar os meus relacionamentos, eu vou recorrer às virtudes de humanidade, amor, generosidade, inteligência social. Toda vez que eu preciso desenvolver liderança, eu preciso trabalhar a minha virtude de justiça, onde tem as forças de trabalho em equipe, justiça e liderança. Por que as forças de justiça elas ligam por liderança? Porque elas estão ligadas à tomada de decisão. Um líder que tem trabalho em equipe, ele toma uma decisão compartilhada. Um líder que tem justiça, ele toma uma decisão baseada em regras. E um líder que tem liderança, ele toma a decisão e depois ele dita as regras. E coloca todo mundo para seguir essas regras. Então, a gente entende o estilo de liderança daquela pessoa. Certo? Quando a gente fala das forças de temperança, a gente fala das forças que ajudam a gente a lidar com excessos. E daí, perdão, humildade, prudência e controle emocional. Quando a gente fala das forças de transcendência, as forças de transcendência nos ajudam a promover mudanças significativas na nossa vida. Mudança de estado emocional, e qualquer mudança significativa, apreciação à beleza, gratidão, esperança, humor, espiritualidade, porque elas estão ligadas a propósito, certo? Então aqui quando a gente olha, né, as 5 primeiras forças, elas formam a assinatura da pessoa, então elas estão em azul. As 5 últimas forças são forças que a pessoa talvez não tenha tanta intimidade. Significa que ela não tem? Não, a gente tem as 24. Mas significa que eu posso desbalanceá-las mais rapidamente. Por quê? Porque para que eu tenha alta performance, força está ligada à performance, né? Eu preciso usar a força na regra de ouro, que é o meio. Se eu superutilizo uma força, eu vou causar um mal-estar para o meio, eu vou ser chamado de um líder disfuncional. Se eu subutilizo uma força, eu me sinto subutilizado e daí eu fico depressivo. Então, eu tenho que encontrar o equilíbrio para ir para o meio, certo? Então, é mais provável que eu desequilibre as 5 últimas, que são as vermelhinhas. As que estão em branquinho são chamadas forças médias ou intermediárias, né? E nas forças médias ou intermediárias, são mais fáceis de eu subir para usar junto com as minhas 5 primeiras, né? Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a experiência, né? Isso é experiência, tá bom, gente? Então, às vezes vale a pena fazer o curso do módulo para vocês irem modelando toda essa experiência aí. A Cidinha, a Camilinha fizeram, porque a gente fala bastante de forças. O que a gente percebe? Que essa pessoa, ela busca conhecimento, né, para materializar coisas novas, para materializar inovação. Ela quer expandir a criatividade. E ela vai expandir essa criatividade em entrar em ação pelas verdades dela, por aquilo que ela acredita. E ela vai usar a materialização desse novo que ela está criando para contribuir com as pessoas. Então, geralmente, ela deve entender o meio, porque a inteligência social é a força que me faz ter empatia para com o outro, para tirar o outro dos problemas, ou trazer oportunidades, fazer com que o outro alcance seus sonhos. E a generosidade é a força que me faz querer contribuir, ajudar, né? Então, o entendimento das necessidades dos outros e a vontade genuína de tirar os outros da dor faz com que essa pessoa aprenda para gerar novas soluções. E ela envolve as pessoas na materialização do que ela está fazendo, porque ela tem trabalho em equipe, nutrindo todo mundo de esperança, para que as pessoas entendam que com aquela criatividade dela, com aquela nova solução, né, se engajem nessa causa para que as coisas melhorem, né? Então, essa leitura a gente faz
em cima desse quadro. E quando a gente recebe um assessment de força, gente, a gente recebe só isso aqui, ó. Não dá para tirar todo esse aprendizado sem a experiência, né? Então, aqui vai trazendo uma leitura diferenciada. E a gente pode trazer para essa pessoa, né, alguns pontos de observação. A gente pode trazer alguns pontos de observação. Por quê? Para a criatividade ser liberada, um ponto é muito importante, a perspectiva, onde ela quer chegar, qual o resultado que ela quer levar, né? Às vezes não está só na contribuição em sanar algumas dores, mas o que mais isso pode trazer? O perdão traz poder de negociação, porque perdão é aceitar o outro como ele é, e entender, né, que eu posso aprender a lidar com o outro para que o outro não me frustre. E quando eu aprendo a lidar com o outro para que ele não me frustre, eu continuo usando o melhor do outro. Né? Isso é muito importante dentro de uma liderança, porque eu não posso fazer bico para um liderado, gente. Né? Eu não posso... A gente vive das nossas crenças, né? Quem não chora não mama. Daí eu vou reclamo, um monte de feedback na pessoa e adiantou? Não. Porque eu aceito o outro como ele é e daí eu trago para mim e crio meios para lidar com o outro e às vezes fazer ele até performar, usando o melhor dele. Então, isso pode ajudar, né? O perdão no poder de negociação para que as ideias se materializem. A apreciação à beleza. Poder parar para apreciar faz com que eu volte a trabalhar o sistema nervoso parasimpático. Criatividade com sistema nervoso parasimpático fechado não funciona. Fecha o canal, eu tenho que reagir porque eu estou num ambiente de tensão. Então, eu parar para respirar, eu parar para dar uma volta, para observar algo bonito, para ver uma flor, para tomar um banho, para me dar prazer, faz com que eu libere a minha criatividade, né? O simples fato de rir já libera a minha criatividade. Então, algumas observações potencializam o talento dessa pessoa, porque as 5 forças juntas elas formam um talento, né? E aqui a gente vê nessa bússola, né, a tomada de decisão da pessoa. Quando a gente olha as forças azuisinhas, elas estão mais concentradas no lado do coração. O que a gente vê? Que essa pessoa é uma pessoa instintiva, é uma pessoa sensível, é uma pessoa que toma a decisão baseado nas emoções, na empatia, na sensibilidade, no instinto, certo? E isso muito provavelmente é construído pela construção de verdade dela de vida, pelo senso de julgamento dela, certo? O que a gente vê também? A gente vê um equilíbrio de ativação de forças. O que está escrito aqui, foco nos outros e foco no eu, significa como essas forças são ativadas, né? Então, eu tenho 3 forças aqui no foco nos outros e 3 forças no foco no eu. O que significa? Significa que para eu ativar as minhas forças, né, eu vou para o meio, entendo o que o meio precisa e abro o meu radar. Depois eu internalizo, né? Porque para ser criativa não precisa do meio. Eu me encontro comigo para gerar novas soluções. Depois eu internalizo e trago uma solução, né? Então eu tenho que saber a hora de estar com o outro e a hora de estar comigo mesmo para que o meu talento floresça e as minhas forças sejam ativadas pelas outras pessoas. Para que as pessoas percebam as minhas forças e alimentem as minhas forças. Porque é o alimento das minhas forças que me mantém em alta performance. Sim? Vamos lá. Então, queria saber, né, essa nossa última ferramenta, a gente passou por 6, jornada de autoconhecimento e ferramenta. Queria saber o que vocês acharam das ferramentas, gente. Se vai ajudar nos processos de vocês. A parte da análise comportamental e de força, e eu tenho a certificação da Inner Metrics, né? Mas para mim foi assim inovadora, sensacional. Agora,
E o próprio de forças também, porque o forças a gente tem lá pela psicologia positiva, mas não tem esse fechamento. Você ampliar essas forças e olhar para o outro lado, né? Agora, eu não entendi, Gi, isso aqui está dentro da plataforma, num processo normal? Esse é o módulo, não, esse é o módulo da plataforma, que se chama módulo 1, é um módulo da metodologia superação. A metodologia superação, ela trabalha processos de coaching no mundo 4.0. Né? E o mundo 4.0 é um mundo que, além dele estar em constante transformação, porque é um mundo VUCA, né? É um mundo onde a máquina e o homem interagem muito. Né? E isso veio de um trabalho que eu vim realizando ano passado com algumas empresas, e daí surgiu essa metodologia, eu comecei a aplicar nessas empresas. E daí veio a quarentena e ele continuou vindo muito a calhar. Né? Então, esse é o primeiro módulo de toda a metodologia. Então, a metodologia, ela conta com autoconhecimento, que é o primeiro módulo, depois com união e engajamento, como que eu trabalho as equipes dentro de união e engajamento, formo equipes. Depois ele trabalha previsibilidade e planejamento. Depois ele trabalha ressignificação emocional e cognitiva. Né? Depois ele trabalha autonomia para a superação de problemas e relacionamentos. Então, é superação. Né? E sempre sai com ação. Então, são várias letrinhas que a gente vende como treinamentos individualizados ou como uma formação inteira. Tem coach que fala, olha, eu já tenho Inner Metrics, eu sei fazer uma devolutiva, e não sei o que, eu quero só comprar o módulo e não o treinamento. A gente também vende só o módulo. Tá? Então, agora, só as ferramentas. E daí tem as videoaulas lá das mentorias que eu dou. Perdão. Agora, quando eu compro o módulo, é no mesmo esquema da plataforma. Eu compro uma assinatura e aí eu passo a aplicar nos meus clientes dentro dessa metodologia apoiada pela plataforma. Isso mesmo. Você passa a aplicar a devolutiva com essa ferramenta, levando o suporte da ferramenta para o teu cliente. Essa era a minha maior preocupação, porque eu via muita gente se formando analista, e daí vinha, às vezes, coach para mim e falava assim, nossa, nunca fizeram uma devolutiva assim comigo. Né? Às vezes a pessoa lê o texto, às vezes a pessoa fala e eu não consegui me identificar, ou não lembro como foi a devolutiva que eu passei, agora está fazendo sentido. Então, como a preocupação do portal é elevar o nome do coaching no mercado, com ciência, com base, com estrutura, eu achei que era muito importante ter ferramentas de devolutiva, entendeu? E eu também considero que todo coach tem que ter uma formação em análise comportamental. Não dá para você ser coach e não ter essa formação. Porque complementa. Se o cara não tem essa parte da análise comportamental, fica meio vago. Superficial. Agora tem aluno de MBA meu, agora que eu vi a Amélia aí. Tudo bom, Amélia? A ferramenta mudou para vocês. Essa ferramenta, ela também faz parte de um MBA que é o melhor MBA em coaching psicologia positiva que existe no Brasil. Que é de uma faculdade no Maranhão, chamada ISL Widen. É a melhor faculdade do Maranhão, gente. E eles são fantásticos, viu? Então, tem uma turma lá só de fera fazendo esse MBA. Eu dou aula lá uma vez por semana e acho que em novembro eu devo fazer aula presencial lá com eles. Novembro ou dezembro, não sei. Então, estou vendo a Amélia aqui, que é minha aluna do MBA. Então, a ferramenta mudou para vocês também, viu, Amélia? Ela ficou mais completa.
Gi, achei super inspirador, né? Eu não sou coach ainda, eu sou, né, uma líder, uma gestora de recursos humanos. Aprendi muito com você. Assim, eu entrei para participar de uma live e ganhei de presente uma aula. Tem um monte de coisa, assim, que presentão, né? Para uma terça-feira, assim. E aquela vontade de aprender mais. É incrível que você passe isso pra gente, né, Gi? Muito obrigada, assim, muito... É um presente que você dá para as pessoas mesmo, né? Mostra o quanto você, de fato, gosta de compartilhar conhecimento, tudo. E foi incrível. Muito obrigada. Essa mesma metodologia, a Raquel também me ajuda a aplicar com os líderes do AC Camargo. Com os líderes do AC Camargo, nós aplicamos todo o mundo. E nós aplicamos também, né, Raquel, com as mulheres que passam pelo tratamento de câncer de mama, que é um programa lindo do coração e que elas estão trazendo resultados fantásticos, né, Raquel? Raquel é uma das coaches que me ajuda e que faz coaching com essas mulheres lá depois das sessões. Maravilhoso. Então, está sendo validado por muitas empresas que são empresas potenciais no mercado, tá bom? A gente usou também na Natura, com 48 líderes também na Natura. Acho que a Camilinha que estava com a gente. Então, tem bastante coisa, tem bastante empresa legal validando esse trabalho, para vocês verem que é uma coisa séria. Uhum. Então, é coaching de seriedade no país, não é esse coaching que, sabe, superficial, não é coaching de youtuber, né? Então, a gente não quer o coaching youtuber, a gente quer o coaching profissional, o coaching que traga empresas. Esse é o foco do nosso trabalho. E a gente deixa essas ferramentas disponíveis para vocês, né? E o Alex deve passar para vocês a apresentação dos planos e do treinamento também. Ah, tá. Ele vai mandar por e-mail? Ele manda para vocês por e-mail. Parabéns. Tá bom? Tanto o treinamento como as ferramentas. Tá bom? Tá. Muito bom. O que eu percebo é que, assim, sabe quando você pega o melhor de tudo e junta num lugar? É isso aí. Para mim, me passa isso. Parabéns. Muita generosidade, né? Parabéns. Albinha, eu tô te devendo foto, né? Terça-feira que vem eu vou fazer live com a Alba, que me convidou, né? Então, se vocês quiserem estar presentes, a gente não sei ainda qual vai ser o tema, mas a gente já vai colocar aí, né, Albinha? Daí o portal divulga também, tá bom? Excelente. Então, tá bom, meninas. Gratidão, Meninos também, muito obrigada pela participação de todos vocês. Queria saber se tem dúvidas, tem alguém que quer colocar alguma coisa? Não? Claríssimo. Claríssimo. Então, tá bom. Muito, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigada, Gi. Boa noite, gente. Tchau para todos. Boa noite, obrigada, Gisele. Boa noite, Amélia. Foi um review, né, de tudo que a gente viu. Foi ótimo. Como sempre. Obrigada. Beijo, boa noite. Beijo, tchau. Boa noite, Janete. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite.